Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a todos os irmãos para abrirmos comigo o livro de Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1, para a nossa rápida e breve meditação aqui esta noite. Eu quero ler com os irmãos o versículo 1 do capítulo 4 do último livro da Bíblia, que é a epígrafe. O título do texto diz assim: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Versículo de número 1 diz-nos assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como voz de trombeta ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta hão de acontecer. Meus irmãos, no versículo em que quero me ater aqui hoje, eu vejo a profundeza da palavra de Deus no versículo de número 1 do capítulo 4 do último livro da Bíblia Sagrada, a saber, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, meus irmãos, é o último livro da Bíblia que encerra o canô das Sagradas Escrituras. Ao passo que o Gênesis é o livro de origem e o Apocalipse é o livro de consumação. O primeiro livro trata-se da origem do céu, da terra, do mar, da noite, do sol, da lua, da morte, da dor, da maldição. Mas o último livro da Bíblia revela que haverá novo céu, nova terra, que não haverá nem mar, nem noite, nem sol, nem lua, nem dor e nem maldição, porque todas as primeiras coisas já foram passadas. Diz-nos a Bíblia que este livro de Apocalipse era uma enigma, a qual o povo não poderia interpretar e saber do que nele se passava, porque antigamente era algo que lhe era oculto, a tal ponto que o livro de Apocalipse deriva-se do original, do grego, que quer dizer revelação de Jesus Cristo a João na solitária ilha de Pátimo. Se Deus me der graça, que esta noite estarei pregando em cima de um tema que diz: quando uma porta se fecha na terra, outra porta se abre no céu. A Bíblia diz que o apóstolo João, quando estava na solitária ilha de Pátimo no dia do Senhor, a Bíblia diz-nos que o apóstolo João, ele foi preso, ele foi exilado na solitária ilha de Pátimo, a tal ponto que diz-nos a Bíblia, que estando João na solitária ilha de Pátimo no dia do Senhor, a Bíblia diz que João deparou-se com uma ilha rochosa, ilha essa que, segundo os historiadores, acreditavam que a mesma entrada que dava acesso a entrar era a mesma saída que dava acesso para alguém sair. Foi justamente esta entrada, essa porta que foi fechada e atracafiada para que João ele não saísse e de fato ninguém entrasse na solitária ilha, a tal ponto pensando o imperador da época, a qual o exilou na solitária ilha, que como João não fosse mais sair da solitária ilha de Pátimo. E o que mais chama a minha atenção é que Deus, para revelar as profundezas coisas para João, Deus ele não precisou em hipótese alguma tirar o apóstolo João, tirar o apóstolo de Deus
Deus, da solitária ilha, ainda com as portas fechadas e atracaveadas, Deus mostrou e provou para João que quando uma porta se fecha na terra, outra porta se abre no céu. A Bíblia diz-nos no versículo 4 que depois destas coisas olhei e eis que estava o céu aberto e uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo. E a Bíblia diz no versículo 2 que quando João em visão adentrou aos céus, a Bíblia diz que João pôde contemplar um ser assentado sobre o alto e sublime trono. E a Bíblia diz que este que estava sentado sobre o alto e sublime trono começou a se revelar para a vida de João, começou a se revelar para ele, começou a mostrar para João as coisas poderosas, tangíveis e palpáveis que estava para acontecer. Eu lembro, meus irmãos, do que disse Paulo no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, é que o ouvido não ouviu, é que jamais penetrou o coração do homem, são aquilo a qual Deus tem preparado para aquele que o ama. Quando no versículo de número, no capítulo de número 12, e do versículo de número 1, no livro de 2 Coríntios, a Bíblia enfatiza-nos algo muito poderoso, a Bíblia enfatiza-nos algo muito tremendo, a tal ponto que ele diz, Paulo abrindo a boca e se expressando-lhe para a igreja de Corinto, ele deixou algo bem claro dizendo, eu conheço um homem que se no corpo não sei, e se fora do corpo não sei, Deus é quem sabe, ele foi arrebatado até ao terceiro céu, paraíso de Deus, ele viu coisas inefáveis que ao homem não era lícito contar. Ei, meus irmãos, nem tudo que você vê é para você contar, nem tudo que você ouve é para você dizer. Sabe por quê? Porque é muitos que não estão preparados para ouvir dizer do que Deus tem na tua vida, é muitos que não estão preparados de saber o que Deus tem para realizar na sua vida. Por exemplo, a verdade e a realidade nem em todas as ocasiões é para ser dita. Às vezes, para não mentir, é necessário ficar calado. Vocês se lembram do capítulo 13, do versículo 3 de Provérbios, o que abre a sua boca, é muito abre a sua boca, não conserva a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é poderoso. É bom fecharmos a boca. Sabe por quê? Porque uma mentira repetida várias vezes acaba tornando verdade na cabeça de quem as ouve. Por exemplo, Dalila dizia que amava Sansão, Dalila dizia que amava ele, e Sansão contou-lhe a verdade, pensando que porta ia se abrir. Quem disse? As portas se fechou na vida de Sansão. Primeira porta da terra que se fechou, a porta dos seus olhos. A segunda porta, a porta da sua força. A terceira porta, ele perdeu o cabelo. E a quarta porta fechou, que ele perdeu a vida. Sabe por quê? Ele disse a verdade, porém na hora errada. Sabe o que é isso? Você só pode abrir a boca se Deus mandar. Você só pode abrir a boca se Deus mandar. Você só pode abrir a boca e contar algo se Deus mandar com que você conte. Sabe por quê? Maçã de ouro e sal de prata é a palavra do sábio dita no seu tempo. Então, meus irmãos, tome cuidado, não conte esse sonho para ninguém. José contou o sonho dele. Diz a Bíblia que José foi parar na prisão e foi vendido como escravo aos maelitas. A Bíblia diz que Sansão contou seu segredo, ele perdeu visão. A Bíblia diz que Eva contou para a serpente, Eva foi decepcionada, o pecado veio ao mundo. A Bíblia diz também, meus irmãos, que nem tudo é que nos cabe para falar. Paulo viu, ele não contou, foi por
esbofeteado, mas ficou calado. Não se preocupe quando te caluniarem. Não se preocupe quando se levantarem contra a tua vida. Não se preocupe quando levantarem calúnia. Fique calado, aguarde em silêncio, porque Deus vai se levantar do trono, vai te dar vitória, vai quebrar o arco, cortar a lança e queimar carro no fogo.